Quero uma coisa que não tem valor tangível, mas é muito importante para mim. Eu quero ser batizado. Eu estou morrendo. E quando eu morrer, eu desejo encontrar com meu amigo cristão que está no seu paraíso. Un infâme lá Dieu sera dans notre paradis. Ele diz que vai pro inferno e não pro paraíso. Essa decisão não é sua. Ele é um homem de Deus, não é? Isso! É água. Estou enganado? Você pode fazer aqui e vai fazer agora. Oh, la vie pas d'érable, amen.